Está no ar mais um episódio do PaduaCast. Patrocínio Supermercado Super Paduano. Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Baby Mania, moda infantil e brinquedos. Pica-Pau, materiais de construção. DNA Sistemas. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Mila Internet Fibra Ótica. Apoio Chaveiro e Amolador Lemos, Jeito de Brasil Ateliê, H17 Multiatendimento, Zap Pádua, BX4 Assessoria em Marketing. Apoio de divulgação, Jornal do Noroeste, Jornal Na Boca do Povo e Jornal Sem Limite. Olá, você que se liga na gente, está começando mais um episódio do PaduaCast. E hoje eu recebo o professor instrumentista, multi-instrumentista, né? Porque toca coisa pra caramba. Compositor, além disso, ainda é escritor, pedala, fotografa, pássaros. Tenho a honra de receber aqui Carlinhos Moreira. A honra é minha, prazer. Obrigado, meu amigo, que você está aqui. Você sabe que eu sou seu fã, eu gosto de falar isso sempre com as pessoas que eu admiro, que eu acompanho o trabalho, viu? Sou fã do seu trabalho, não só como músico, como compositor, eu acompanho lá as coisas que você faz. Você queria saber um pouco da sua história, de como é que você começou na música, né? Como é que a música começou na sua vida? Então tem como é que foi o seu encontro com a música? É curioso, né? Eu venho de uma família musical, parte de pai, né? Meu pai tocava violino, minhas tias pianistas, minha avó pianista. Mas a música demorou para eu sacar que era a música o meu veio, né? Porque eu até perdi a oportunidade. Tinha uma tia lá em Miracema, que era uma pianista, exímia pianista, né? Ela me deu 3 aulas. Na quarta eu fugi para jogar bola. Hoje eu me arrependo, mas na época a gente queria brincar, né? Ainda bem, né, que a gente quer brincar. Mas aí depois de muito tempo, essa mesma tia veio falecer e um violão dela ficou com o meu irmão mais velho. O piano também ficou com a gente. E eu vim passar férias em Miracema. Meu irmão trouxe o violão, me ensinou 2 acordes e voltou para a faculdade. Na época ele fazia faculdade. Acabou as férias, quando ele voltou para pegar o violão de volta, eu já estava tocando mais que ele. Aí deixou o violão comigo, aí começou a brincadeira. Começou tarde, né? Isso eu tinha 16 anos. Mas foi uma boa idade, é uma boa idade. Então seu primeiro instrumento foi violão. Sim, o violão. E aí você aprendeu o violão ali por causa de quê? Você tocava o quê nessa época? Eu aprendi o violão por causa disso, né? Foi o instrumento que caiu na minha mão, naquele momento, né? Em que eu experimentei, né? E a partir dali a gente começa a ter curiosidade e vai pegando tudo, né? Tudo que aparece pela frente a gente quer ver como é que funciona, né? Fazia a flauta de cana da Índia ou de taquara, né? Experimentava, furava aqui, furava ali, intuitivamente, né? No meu início eu não tive uma orientação, não tive um professor, fui um autodidata, né? Meu pai, por exemplo, tocava violino, né? Quando ele deixava eu pegar o violino dele, e já era difícil, ele só me ensinou como é que segurava no arco, né? Ó, é assim que pega, pá, mais nada. De vez em quando ele saía de casa, ia lá, pegava o violino e... Era um rebelde esse rapaz. né? E aí a gente foi aprendendo dessa forma.
Depois, lá, de bastante tempo, né, a gente começa a estudar a parte teórica, aquelas, né, esse outro veio da linguagem musical, né. Mas o primeiro contato foi o auditivo, né, que a gente sempre teve por ter uma família musical, né, Uhum. de criança, brincando, tal, meu pai, minha avó tocando, né, os clássicos lá no piano e violino, né, ao ouvir música, né, que sempre teve na casa, né, isso tudo influencia, mesmo que a gente não esteja estudando um instrumento, né. Carlinhos, quero aproveitar que você falou sobre o ambiente musical, né, que influencia, acho que na percepção, né, talvez. E eu queria que você falasse a sua visão sobre o que é dom. As pessoas têm isso, né? Falam assim, a pessoa já tem dom para isso. E o que é técnica? Se você acredita na combinação dos dois, se você acredita que a técnica também é possível sozinha, sem a aptidão ou o dom que as pessoas falam. Eu queria que você falasse sobre isso. Só pode acontecer três vertentes aí, né. A pessoa pode ter o dom, né, não precisar estudar a teoria musical nem nada, né. Tem muitos músicos, inclusive, que não leem partitura, não leem cifra, sabe, aí são excelentes, né. Tem o contrário também, né. Tem muitos músicos que são apenas mecânicos, né, ou seja, tem a teoria toda, tem a técnica toda, né, mas se chegar numa roda e não tiver partitura e cifra, ele não toca, porque ele não tem o intuitivo, né, só tem o técnico, né. Se tiver botar uma partitura na frente dele lá, ele vai tocar. Ao contrário do outro, né, se botar uma partitura dele, ele não vai tocar, ele vai esperar a música começar e depois começar ele vai tocar, mas ele toca. O outro não. E tem os dois, né, que seria o ideal, né. Você ter o intuitivo e ter a linguagem da música, né. Saber escrever a música, saber ler a música. Lógico que isso vai ajudar, né. Mas se você me perguntasse qual era o mais importante é o intuitivo, né. Como é que a gente aprende a falar? Né, é uma linguagem, né. Ouvindo desde criancinha, né. Aí com 6 anos você é alfabetizado. Se isso acontecesse, eu tenho essa teoria, né, se isso acontecesse com a música, né, se dentro das nossas casas, né, tivesse um ensino musical, né, como tem o ensino da fala, da nossa língua, né, a gente também saberia reconhecer os sons, mesmo que não tivesse o dom, né, igual você falou. Não é só uma questão de ter o dom, é uma questão de ser despertado esse dom que, segundo alguns cientistas, todos nós temos, né. Eles são bloqueados, em vez de despertados, né. Podia mesmo ver uma pesquisa sobre isso. Então, se a gente tivesse sido despertado para isso, né, por exemplo, você está com, sei lá, 9, 10 meses, um ano, começa a falar, né? A primeira palavra que você fala é mamãe, ou é papai, vovô, vovó, né? Mamá, uma coisa assim. Você ouve aquilo toda hora, né? Se ali você já soubesse, esse som aqui é dó, esse som aqui é mi, esse som aqui é lá. Quando você ouvir isso, você já está interiorizado isso da mesma forma que foi a linguagem falada, né, da língua, né? Então o som também, essa pesquisa fala justamente isso. Como a minha voz é diferente da sua, o timbre, né, a gente acaba bloqueando para fazer a diferenciação entre uma pergunta sua e uma pergunta minha, né? Se você fala, vai lá em casa hoje, é uma coisa. E a outra pessoa fala, vai lá em casa hoje, eu falei em outra altura, outra, né? Seria outra nota, vamos dizer assim. Então, segundo essa pesquisa, para poder entender o sentido da frase, a gente bloqueia a altura, né, do som, né, a frequência sonora. Então, a gente não consegue identificar a frequência sonora porque a gente bloqueou. Se a gente trabalhasse desde cedo, né, isso é o que acontece com as pessoas que têm ouvido absoluto, né, que a pessoa consegue reconhecer o som da nota sem precisar de um instrumento. Eu preciso de uma referência, que a gente chama de ouvido relativo. Se eu ouvir a nota dó, aí eu vou reconhecer o som da nota mi, porque eu tenho dó como referência. Mas se eu ouvir a nota
X, qualquer que seja, separadamente, eu não tenho essa capacidade de ouvir ela, porque eu não tive esse trabalho da frequência quando criança. Se todo mundo tivesse esse trabalho, acredito que a maioria conseguiria ter ouvido absoluto. Né? É um dom? Sim, tem as pessoas que têm esse dom, né? Mas a maioria, os estudos já comprovam isso, a maioria das pessoas que têm ouvido absoluto, elas vieram de uma família musical. Ou seja, desde criança ela estava ouvindo alguém tocando um instrumento, né? Seja qual instrumento for, ele está ouvindo que aquele som é dó, que aquele som é ré, que aquele som é mi. Ele está, de alguma forma, sendo alfabetizado, né? Musicalmente. Cara, que interessante, né? É interessante o ponto de vista, né? Você se considera mais técnico ou mais intuitivo? Mais intuitivo, né? Inclusive, eu não sou um músico muito técnico. Embora eu tenha que passar técnica para os meus alunos, né? Ensinar aquela coisa toda, né? Igual você falou, eu toco vários instrumentos. Talvez eu tocar vários instrumentos por tocar um com uma técnica muito apurada, né? Eu acabo tocando um monte, mas com uma técnica básica, né? Ou seja, dá para o gasto, né? Dá para fazer o que eu acho que é o mais importante para mim, né? Que é a composição, que é compor. Antes de ser um instrumentista, né? Ou multi-instrumentista, como o pessoal fala, eu me considero mais um compositor, e é o que eu mais curto na música é a parte da composição. Eu quero falar sobre isso, sobre o processo criativo de composição, mas eu queria entender por que você aprendeu outros instrumentos, né? Por exemplo, eu toco um pouco de violão, um pouco mesmo, né? Não tem nem, você fala assim, toca para mim, eu não toco porque é muito, né? Como diz o povo, né? Arranho o violão. É, e é uma dedicação, mesmo que seja aprender o básico, né? Porque por mais que você tenha o entendimento musical, né, a mecânica dos instrumentos ela tem uma diferença, principalmente se sai de um instrumento de corda, pega um instrumento de fole, pega um instrumento de sopro, então você tem uma mecânica diferente. Por que surgiu essa necessidade para você aprender vários instrumentos? Talvez aí entre o fato de aprender a linguagem musical, a teoria, as técnicas e tudo mais, porque a partir do momento que você entende a linguagem, né, você domina a linguagem, aí você sabe ler uma partitura, sabe ler uma cifra, né, que são os códigos musicais, é o mesmo código para todos os instrumentos. Então não fica difícil você se assimilar a novos instrumentos, né? Eu vou aprender uma flauta, eu venho do violão, né? O que eu tenho que aprender? A embocadura, né? A sonoridade do instrumento e aonde estão as notas. Quais são as posições das notas. O resto eu não preciso aprender, porque eu já sei, né? Se eu pegar uma partitura lá, eu vou saber que aquela nota lá é sol, eu já sei que o sol é aqui na flauta. E eu vou conseguir executar o instrumento, né? Mesmo com pouca prática. Aí vem a questão da técnica. Eu não vou ter técnica suficiente para executar uma peça de dificuldade, né? Eu vou ter o meu limite, assim como você vai ter com o seu violão, né? Mas o legal da música, fugindo um pouquinho, é que a música ela passa por cima disso tudo. A emoção que o cara que tem a maior técnica do mundo para tocar um violão e você que tem um violão básico, a emoção é a mesma. A música não vai privilegiar emocionalmente quem toca mais ou quem toca menos. Você vai curtir, o outro vai curtir, né? É a comunhão. Isso é o que é o mais importante na música. Embora exista, né, o, o verdadeiro músico, isso na minha opinião, né, o verdadeiro músico é aquele que sabe comungar a sua música, né, compartilhar ela, né? Se você toca um violão básico, faz 3 acordes, nós vamos tocar junto e vamos curtir aquela música. Eu vou pegar o meu violão, você vai pegar o seu, a gente vai tocar junto. E isso é que é legal. Não importa o nível, né, que você toca. Então é uma vantagem que a música tem, às vezes, sobre outros, né, esportes e tudo mais, né? A música tem essa comunhão que é muito legal. O, é, você toca quais instrumentos hoje? O meu instrumento é o violão, né?
aquilo que eu comecei, né? Onde eu descobri a música, né? Uhum. Mas eu toco violão, o bandolim, né? Que é cada grupo do choro. São os 2 instrumentos que eu, digamos assim, domino mais, né? Aí tem os outros que vêm a contratempo, como eu fui maestro de banda, então eu aprendi a dominar o básico de todos os instrumentos de uma banda, desde o flautim, que é o pequenininho, menorzinho, até a tuba, né, que é o grandão lá, né? Então tem a requinta, clarineta, saxofone, alto, tenor, né, bombardino, trombone, trompete, até chegar na tuba, né, o bardão, né? Isso na área do sopro, né? Aí você acaba arrumando uma gaita, aprende gaita, curioso, né? Vou aprender como é que sopra a gaita também, né? Aí veio o violino, que é um instrumento que a gente acaba usando até profissionalmente, tocar em casamentos, né? A nossa região é muito carente, né, desse tipo de instrumentação, né? A gente tem pouquíssimas pessoas, ou quase, é o mesmo caso do choro, né? A gente não tem grupos de choro na região, talvez a gente seja o único, né, da região noroeste, não tenho certeza disso. Tomara que seja errado, que tenha outros, né? Mas é por aí. Aí tem esses instrumentos, né? Instrumentos de sopro, instrumentos de corda, né? Instrumentos de percussão não é muito a minha praia, não. A gente quebra o galho, faz alguma coisa de vez em quando, mas não é, né? E o piano eu não consegui estudar o piano, né? O piano, ele me dá muita dor na mão. Na verdade, eu tenho problemas de dores na mão, então o piano é o pior deles, né? Não consigo tocar 5 minutos de teclado ou piano que as 2 mãos começam a doer. Aí não desenvolvi o piano, embora saiba até dar aula de piano, né? Porque aí volta a teoria, a técnica, né? Você tem a teoria, tem a técnica, não tem a prática para executar, mas para ensinar, tranquilo. Bacana. Gente, vocês estão ouvindo aqui o Paracast. Eu estou conversando com Carlinhos Moreira, eu tendo a honra de estar recebendo ele aqui. Você, como professor, qual que é o grande desafio? Você é professor de música, né, de instrumento. Qual que é o grande desafio de ensinar música? Essa é uma boa pergunta. Estatisticamente, por experiência própria, você pega 100 alunos, se sair 2, 5 é muito. Esse 90 e tantos por cento vão desistir, né? Vão começar a fazer um período, vão encontrar as dificuldades, né? Porque não é fácil, né? Assimilar toda essa parte técnica, né? Ou até mesmo a intuitiva, né? E que já não, a gente não carrega ela. Então essa maioria desiste. Então o primeiro problema já é esse, né? Você tem uma escola de música, começa o ano com, lá, cada turma tem 10 alunos, aí daqui a pouco no final do ano tem 2, 1, né? Isso é normal, infelizmente, é uma realidade. Esse é um ponto. O outro ponto também é a questão da qualidade musical, né? As pessoas vêm a partir de uns tempos para cá, só sendo massificada com uma música que não agrega muita elaboração mental, né? É uma coisa fácil de ser absorvida, todo mundo absorve, nada contra, né? Isso existe desde quando, né? Se bobear, desde na época do Beethoven lá tinha a música que era, né, simples, aquilo que eu falei com você, o simples não é né, a gente não vai desmerecer o simples também traz a sua emoção, que é o que importa, né? Só que o espaço né, da música hoje, ela é praticamente 90%, ao contrário do que da minha estatística negativa lá, né? Se você for ouvir músicas de qualidade hoje, num rádio normal, você vai ouvir 5%. 95% é coisa ruim. Desculpe coisa ruim, gente, mas né? Não só musicalmente, mas poeticamente também, né? A coisa é música de entretenimento, né? Novamente, nada contra,
Mas por que também não ter a música de qualidade sendo vinculada, né? A gente sabe que é poder financeiro, aquela coisa toda. Então isso tudo atrapalha. Não é fácil. Você tem que instigar, por exemplo, qual é a minha estratégia? Na Miracema tem uma escola de música, né? Que é outra coisa difícil de ter também, né? Uma escola, um município que tem, nós temos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Desses 92, você deve contar numa mão só, se bobear, quantas cidades têm uma escola municipal de música gratuita, né? Oferecendo música gratuitamente para os seus moradores, e não só de Miracema, né? Tem gente de Palmas, de Pádua, né? Então, é legal isso, né? Mas aí qual é a estratégia? Você pega uma criança que está acostumada a ouvir um funk, vamos dizer assim. Eu não posso ensinar ele uma coisa que está fora da realidade dele. Eu trago a realidade dele para dentro do ensino e depois mostro a ele a outra realidade, né? Eu sempre falo para os alunos, a partir do momento que eles aprendem 2, 3 acordes, no caso do violão, agora que você já sabe isso aí, você já pode escolher música. Que música você gostaria? Você está aqui para aprender músicas? É porque você gosta de alguma música, você tem um desejo de tocar alguma música, né? Então as crianças às vezes pedem umas músicas lá que eu nunca ouvi na vida. Não tem problema nenhum. A gente vai lá, ouve e fala, ó, essa música aqui, esse pedaço aqui da música já dá para você tocar. Esse aqui é mais adiantado. Você já aprende esse pedaço aqui. Então ela já vai ter, supostamente, um interesse maior em praticar, que o que é importante ali é ela praticar, né? Fazer os processos repetitivos. Porque música é processo repetitivo. Você falou isso nas nossas primeiras perguntas lá, né? A parte técnica, qualquer um é capaz de aprender. Tá? Tem que ter dom para aprender a parte técnica? Não. Tem que ter dedicação. Né? Isso aí é básico. Talvez você precise ter dom para fazer com que esse aprendizado não demore 1 ano, 2 anos. Né? Que ele aprenda em 1 dia, 2 dias. Né? Isso é individual. Cada um tem o seu tempo de evolução no ensino da música, né? Que é outra coisa que atrapalha o próprio ensino da música numa escola, né? Uma escola convencional não era para ter ensino de música, não tem. Mas se tivesse, né, como é que você vai pegar uma turma com 30 alunos e querer que todos eles evoluam da mesma forma? Isso não é só em música, mas em música isso é muito evidente, né? Muito mais do que em matemática ou português, né? Você sempre vai ter aquele aluno que vai ser melhor em matemática e vai ser pior em português, né? Ou vice-versa, né? Mas em música isso vai ser muito diversificado, né? E isso não é o maior problema, porque isso você se resolve com didáticas de ensino, né? Eu faço isso, eu dou aula lá na escola de música, às vezes num horário eu tenho 5 alunos. Um aluno nível adiantado, né? 2 intermediários, os outros estão começando agora, a primeira aula deles. Eu boto todos eles para tocar junto. Aquilo que eu falei para você aqui, não importa se você tem um nível e o meu é maior, que a gente não vai tocar junto. Não é como uma partida de tênis, né? O cara que já joga tênis nunca vai querer jogar com aquele que está começando, porque não dá jogo, né? O que está começando não vai conseguir trocar bola com ele. Na música, eu consigo trocar bola contigo, né? Se você faz um acorde, beleza, já é música. Isso é a maravilha da música. Mas a gente tem essa dificuldade, sim. Mas dificuldade quem não tem, né? Bacana. É um desafio, né? Eu fiz a pergunta exatamente por conta dos desafios que a gente tem. Hoje a gente tem, e é uma coisa que eu vejo muito, que são o consumo das músicas, né? De forma fracionada, né? Então você pega um TikTok da vida, um shorts do YouTube, né? As pessoas não ouvem a música toda, eles ouvem um trechinho da música que está naquele vídeo ali e passou para frente. E eu quero aproveitar essa deixa e perguntar sobre a inteligência artificial, né? Hoje a IA ela é um caminho sem volta para a humanidade. A gente tem vários campos e no campo da arte não é diferente. A gente até fala que assim, mais cedo ou mais tarde a sua área vai ser impactada pela inteligência Já é. artificial. E aí a música, hoje a gente vê que tem, né, eu já testei, você criar
E aí eu estou falando isso especialmente porque você é compositor, né? E aí, assim, como é que você vê, você como professor, principalmente como compositor, como músico, como é que você vê o futuro da música com a inteligência artificial? É possível um futuro junto? A inteligência artificial vai acabar com o músico, vai acabar com a música? Como é que é o seu ponto de vista sobre essa tecnologia? É o que você falou no início. A tecnologia veio, tá aí, e nada vai tirar isso, né? A gente vai ter que aprender a conviver com isso, tá? Na minha opinião, ela não vai destruir o campo de trabalho do músico, do compositor, né? As pessoas vão usar, né, a composição do IA, da AI, né? Mas não vai deixar de existir o compositor, né? Porque a IA não vai conseguir fazer a parte humana da composição. Ela vai conseguir imitar o que já existe. Isso ela vai conseguir fazer, né? Eu nunca testei uma IA. Eu estou relutando contra isso, né? Porque eu quero não me contaminar com isso. Mas isso já existe, não adianta, né? Aceitar é uma realidade. O que a gente vai ter que fazer, ou o que teria que ser feito, é educação, né? Se ela existe e ela vai ajudar, vamos usar, né? O problema é o efeito colateral que ela pode causar. Aí que está, na minha opinião, um grande problema. Não só na música, né? Vamos supor, um ensino convencional. A professora passa um trabalho de biologia, né? Chutando aqui, né? O processo de pesquisa mudou totalmente. O aluno vai lá, porque é preciso fazer um trabalho de biologia para falar sobre né, os seres vivos, não sei do que, não, não, não. Faça isso para mim com 2 páginas, imagens e não sei o quê. Pronto, beleza. Ele vai lá e entrega para o professor. Ou seja, o processo criativo dele foi zero. Dele, do aluno, né? Da pessoa que teoricamente teria que pesquisar. Isso é tão diferente do que era antes, né? É porque tem a inteligência artificial para fazer uma coisa bem feita, ou nem sempre bem feita, né? Já vi muita IA aí errando, né, perguntas e respostas, né, na área da música, então. Mas vamos lá, né? Se eu voltar lá, sei lá, antes da internet, né, se a professora passasse esse mesmo trabalho, eu ia ter que procurar um livro. Era a fonte, né? Eu vou lá, transcrevo, copio o que está no livro, né? Ou desenhos, se eu não tiver não tinha tanto. Porque eu tenho um celular, vou lá tirar foto, né? Não tinha tanto equipamentos para você poder fazer aquilo. Mas aí entra a parte cognitiva que a gente perde. Naquela época, eu lia o livro, ou seja, eu era obrigado a ler. Eu transcrevia o livro, né? Colhia lá as melhores coisas, ou seja, eu treinava a minha caligrafia. A geração de hoje, não, se bobear, não escreve, né? Não tem esse trabalho manual, né? Esse é o ponto que, né, os equipamentos modernos de hoje podem eliminar da raça humana, entre aspas, né? Nós vamos perdendo capacidades, vamos ganhando outras, né? Mas vamos perdendo capacidades. Então, provavelmente vamos ter uma geração com dificuldade de criar, já temos, né? O processo criativo é totalmente retalhado. Eu vou falar aqui na época da música. Vou ter que conectar com o pedal, né? Na minha época eu digo assim, anos 70, anos 80, né? Toda cidade tinha um festival de música. Não importa a qualidade do festival, se era pequeno, se era grande, né? Mas toda cidade tinha. Eu vinha participar aqui em Pádua, aí em Itaocara, aí em Peripé, ia em Miracema, lógico, né? Itaperuna. Toda cidade tinha um festival de música. Hoje, nenhuma praticamente tem um festival de música. O que o festival de música tinha? Era o único espaço que a gente tinha para apresentar nossas músicas. Hoje em dia está melhor.
né? Você tem a internet, você tem o YouTube, sim, tá melhor. Mas os festivais faziam aquela geração compor. Eu continuo expondo minhas músicas no YouTube, né? Porque é o que eu gosto de fazer, né? Mas eu não, se não fosse isso, para onde eu iria, né? Eu não tenho mais aquele espaço. Aí o atendo que eu fiz com o pedal é esse. Hoje em dia o pedal tá meio que na moda, né? Mountain bike. Toda cidade tem o seu evento de pedal, né? Prata tem, Iracema tem. E o pessoal vai, né? E tal. Legal, né? E por que não tem mais isso na música? Então, as gerações atuais, elas são IAs. Elas copiam, né? Eu tenho alunos que às vezes tentam compor, né? Você vai ouvir a composição deles, é, é uma cópia, é uma xerox do que eles estão ouvindo. Eles não estão errados. É o que eles estão ouvindo. Como é que eu vou compor uma coisa que, né? Ou vou criar alguma coisa nova se eu só sou alimentado, né, com aquele tipo de música, né? Então não tem por onde fugir. Então a parte criativa do ser humano é que eu acho que vai ser a grande perda com relação à IA, em todos os campos, né? Você vê desde o simples ortografia, né, que as pessoas vão perdendo, as pessoas ficam com preguiça de escrever, né? Ninguém escreve mais praticamente. Você escreveu aí, ó. Né? Então você passou por esse processo. Mas tem geração que não vai passar cedo por esse processo, né? Ele vai entrar numa sala de aula com um tablet, um celular, uma coisa, não vai gastar papel, né? Para poder ir tinta, de caneta para escrever. E isso vai acontecer com todos os outros, né? Antigamente a gente tinha quantas profissões foram extintas, né? Até algum alfaiate, você conhece algum alfaiate aqui em Padre? É possível que tenha, É. né? Mas a quantidade que tinha antes, né? Porque você não comprava roupa pronta, né? Tinha que mandar fazer. Hoje em dia é o contrário, né? Você encontra a roupa pronta e quase ninguém mais manda fazer. Volta e meia, uma costureira aí, né, ainda sobrevive, mas não é aquela coisa. Então aquela habilidade de costurar, de coisa, já não tem uma geração nova fazendo, né? As máquinas vão fazer. Então a gente vai perder essas qualidades todas. Tem isso. Você acha que, eu acho que especialmente na área criativa, você tocou num ponto que eu achei muito interessante, que é a questão da habilidade humana, né? Da área, da, principalmente na criatividade e tocando um pouco na questão da música, né? Que é a sensibilidade. Você acha que talvez com o domínio da IA da, do campo artístico, quem ser humano desenvolver uma habilidade de criatividade vai se destacar mais? Você acha que isso é possível? Isso eu não sei te dizer, não, né? Possível é, né? A música, por exemplo, vamos pensar assim, tanta coisa já foi feita de música, né? A música é feita, a nossa música, né? A gente ouve, ela é feita de 12 sons. E esses 12 sons podem ser misturados de N maneiras. 12 sons vão ter um limite de misturá-los. É quase infinito, né? Mas já foi feito tanta coisa que é difícil você fazer uma música hoje e alguém não falar para você, isso é música igual a do Djavan, parece, me lembrou do Djavan, ou me lembrou do Beethoven, ou me lembrou do Zé Ramalho, ou lembrou de seja lá quem for, né? É difícil você criar alguma coisa e aquilo não te remeter a algo que você já ouviu antes, né? Porque matematicamente é igual ao jogo de xadrez, né? Uma partida nunca é igual a outra, né? Mas as aberturas, quem joga xadrez Sim, e sim. domina todas elas, já conhece todo aquele caminho inicial. O final ninguém sabe como é que vai ser, né? O final é sempre diferente, sempre tem que é uma coisa fantástica. Com a música é mais ou menos a mesma coisa, né?
Então, o início do jogo do xadrez, todo mundo já conhece. Então, o início da composição musical, todo mundo já conhece. Né? É difícil que alguém agora que vai compor algo que não precisa ser nem a IA, né? Nem a IA para atrapalhar isso não. Né? Talvez atrapalhe mais um pouquinho, mas assim, é difícil você compor algo que não seja inédito para os ouvidos humanos. Né? 12 notas, como é que você vai misturar de uma maneira que alguém já não tenha ouvido da primeira para a sexta, da primeira para a oitava, da primeira para... Né? É difícil você já não ter alguém que já não tenha feito esse caminho. Pode ser igual ao jogo xadrez. Eu abri aqui tudo igual, mas depois de uma certa jogada, aquela foi nova. Né? Então é difícil você ter uma frase musical, esse é o ponto que eu quero falar, em que ela não te lembra uma outra frase musical que já foi criada antes. Isso, por um lado, é bom para IA. Porque você vai fazer o quê? Né? Você quer que uma IA crie músicas à la Djavan, o estilo de Djavan. Você vai pegar todas as gravações do Djavan, vai botar dentro da máquina, a máquina vai triturar aquilo ali, na hora que você pedir uma música de Djavan, ela vai fazer uma música, vai sair com o estilo que parece que foi o Djavan que fez. Porque ela foi programada para fazer isso. Né? Agora, se você pede, ela foi programada com esses arquivos. Né? Aí você pede, agora faz igual a do Roberto Carlos. Aquela IA que não foi programada por Roberto Carlos, ela não vai fazer igual ao do Roberto Carlos. Ela vai fazer um Roberto Carlos igual ao do Djavan. Porque ela foi programada. Né? Talvez essa seja a grande vantagem ou diferença entre a gente, que vai compor, o humano, e a IA que vai compor. Né? O meu banco de dados talvez seja maior do que o da IA. Né? É verdade. Eu acredito mais em você do que na IA nesse momento. A gente vai tomar uma água e daqui a pouquinho a gente volta com mais papos sobre música, sobre... Eu quero falar sobre composição também, eu quero saber do processo criativo. Você está ouvindo Padocast. Patrocínio Supermercado Super Paduano. Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Baby Mania, moda infantil e brinquedos. Pica-Pau, materiais de construção. DNA Sistemas. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Mila Internet Fibra Ótica. A gente tá falando de música porque esse é o cara da música, mas o Carlinhos ele tem ele é como é que a gente vai falar? Ele é inquieto. Ele tem uma inquietação que ele gosta de muitas coisas. Eu queria falar do pedal, né? Como é que você entrou pro pedal, assim, porque é uma relação, né? O pedal com música tem a ver, vai pedalando. Como é que você começou a frequentar o Frequentar o pedal? pedal. Na verdade, o pedal começou a frequentar eu pedalo desde de criancinha, né? É o nosso melhor brinquedo, né? É a bicicleta. Eu lembro que a gente tinha uma bicicletinha Monarch azul, aquelas pequenas. Eu tinha 4 irmãos, eu mais 3, né? E a gente ficava disputando qual era a vez do outro andar. E subia a rua, descia, agora é eu, tá? Quer dizer, era o brinquedo da nossa geração na época, né? Eu mudei para Vassouras com 11, 12 anos. Fiquei lá uns 10 anos. Depois voltei para Miracema. Lá em Vassouras eu andava de bicicleta pela região toda lá. Eu ia para Mendes, Partido de Alferes. E naquela época era a bicicleta de uma pinha só, né? De ferro, né? Pesada. Exato. E aí a gente saía, botava uma mochila com pão com alguma coisa nas costas, garrafa d'água, não tinha Gatorade, não tinha nada disso, né? Nem roupinha
nem o equipamento, né? Mas a gente saía. A gente queria era curtir a sensação da liberdade que a bicicleta nos dá, né? Voltei para Miracema, continuei andando, né? Depois veio essa onda da bicicleta de mountain bike, começaram a vir as marchas, né? A gente começou a ter grupos andando. Eu andava sozinho, andava com um colega ou dois, né? Mas andava, né? Então, a bicicleta sempre existiu na minha vida, né? E essa conexão da bicicleta com a natureza, né? Que é o viés aí do mountain bike, né? Ela foi se fortaleceu muito mais. A gente começou a ter equipamentos que facilitam a gente registrar, né? A gente começou a fazer esse registro. O André Xoxô, não sei se você lembra do Xoxô, lá de Miracema, que está agora em Pirapitinga, que não pedala mais agora. Virou fazendeiro, está criando as vaquinhas Jesse dele lá, produzindo queijo e tal. Muito feliz da vida, satisfeito. Isso aí, Xoxô, um grande abraço para você. Ele iniciou o Pedal Livre, né? Ele fundou o Pedal Livre, fez lá em Miracema 4 encontros. O que hoje são esses encontros, né, de pedal? Ele fez 4 encontros com a intenção de circundar Miracema pelas estradas vicinais de chão. Então, primeira etapa fez uma parte, depois completou a outra, até circular Miracema todo, né? E naquela época a maioria era bicicleta comum, né? Poucas pessoas com bicicleta de marcha, né? Aro 26, nem estava longe ainda do Aro 29. E a partir dali, a gente começou a fazer os pedais, né? Já fazia antes, né? Mas começou a criar os grupos, né? Aquela coisa toda. Aí vem a internet, né? Coisa toda, e os equipamentos. Eu comecei a registrar, né, os pedais. Hoje nós estamos no número de 787. Foi o último de semana passada agora, domingo agora. 787 pedais registrados em vídeo, né? Já passou disso, porque tem aqueles que a gente não registrou, né? Né? E junto com isso, né, que é a relação com a natureza, né, vem a paixão pelos pássaros, né, pela fotografia. Isso. Né? Uma coisa ligou a outra, né? Eu ganhei uma câmera semi-profissional, né, pequena, portátil, boa para fazer isso, para poder levar para o pedal, né? Não vou conseguir levar uma câmera com a lente objetivo enorme objetiva para poder fazer isso. Eu vou ter que ir ou de carro ou de moto, né, para poder levar o equipamento. Então esse equipamento me permitiu começar a registrar os pássaros durante os pedais, né? Aí quando eu fui ver esse mundo, né, é uma coisa gigante que a gente desconhece, né, que as escolas não, aí eu vou partir para outra coisa, mas que é legal falar, né, que as escolas não educam para isso, né? Eu cheguei a fazer, quando eu vi eu já estava com mais de 100 espécies catalogadas, fotografadas, só durante o pedal. Eu não saí para tirar fotos de passarinho, eu saía para pedalar com os amigos, ou sozinho, né, via um passarinho para e fotografava, né? Aí eu falei, vou fazer um documentário. Aí eu fiz um documentário, 101 Pássaros Livres, né? Teve até participação de umas crianças falando e tal, né? Fiz um DVD, né? Consegui um patrocínio e fiz um DVD, que é outra coisa que já está extinta, né? Então a IAC se cuide, né? As coisas vêm e passam, né? O DVD ninguém tem mais, né? O vinil, né? O CD, né? Esses equipamentos vão ficando obsoletos. O celular que está aqui, né? Daqui a pouco vão inventar uma coisa, o celular vai ser ultrapassado, né? Vai ter alguma outra maquininha aí que vai substituir ele. Mas voltando lá, eu fiz esse documentário dos 101 Pássaros Livres, ele está no YouTube, quem quiser assistir. Eu vou deixar, né? vou deixar o link no descritivo, aonde você estiver ouvindo, tá? Você, meu ouvinte, minha ouvinte, aonde você estiver ouvindo, eu vou deixar o link para esse documentário do Carlinhos aqui. Eu tenho certeza que vai encher
A descrição de link, tá, gente? Tem link que não acaba mais. Tem do pedal, tem da música, tem da aula de Vai violão, estar tem dos tudo lá. passarinhos. Não, vai botar tudo lá, tudo. Beleza. Aí eu comecei a fazer palestras para divulgar o DVD. Né? E nessas palestras, em escolas, né? O projeto era esse, né? Fazer palestras nas escolas do município de Miracema e região. Fui a Leopoldina, fui a Muriaé, fui a Itapiruna, né? Eu não sei se eu vim, acho que em Padre eu não vim. Né? Nas escolas de Miracema eu fiz em 3 ou 4. E eu chegava nas escolas, né, botava o telão, a coisa toda, e a minha principal ideia era despertar o quê? Que o sistema de educação nosso, ele não é voltado para a nossa realidade. Por exemplo, você não vai aprender na escola que aquele passarinho lá é um assanhaço, né? Ou que aquele passarinho lá é uma coruja buraqueira. Né? Se bobear, ninguém sabe, né? Não reconhece aquele pássaro. Reconhecer não é o problema, mas saber o que ele faz, né? Porque ele coabita o mesmo ambiente que a gente. Né? Então ele dá o equilíbrio. A gente não tem tantos insetos, porque os passarinhos comem. Se a gente não tivesse passarinho, a gente seria infestado de insetos. Né? Então, é eles que fazem esse controle natural. Né? Então, a gente tem o carão, por exemplo, é um passarinho que está muito na beira de rio, faz uma barulhada danada de madrugada. O pessoal quer soltar foguete para espantar o bicho. Né? O meu vizinho fez isso. Aí eu fui lá e conversei com ele. Ó, sabe aqueles caramujos que estão sempre subindo pelas paredes aí? Esse bicho que preda ele. Depois que ele apareceu aqui, o caramujo sumiu, não sumiu? É, os caramujos sumiram. Pois é, você vai espantar o bicho, os caramujos vão voltar. Quer dizer, essa ideia, essa consciência não é transmitida. Né? Não se conhece isso. Não é só não conhecer a ave em si. É não conhecer qual é o equilíbrio que ela traz para o meio ambiente. Né? Então eu chegava nessas palestras e mostrava lá um elefante. As crianças, é um elefante. Beleza. Uma girafa, é uma girafa. Eu perguntava, aqui no Brasil tem elefante? Tirando o circo e o zoológico? Não. E esse bicho aqui vocês conhecem? Tava um passarinho lá. Nem os professores conheciam. Né? E às vezes um anu, né? Dava um anu branco lá, que é mais. Né? E botava um pica-pau, não sei o que lá. As pessoas não conhecem, não reconhecem. Aí eu falava para eles: ó, esse bicho aqui vive com você. O elefante, o rinoceronte, a girafa, né? A águia americana, eles não vivem aqui com vocês. Isso não é transmitido, isso não é ensinado. Né? Aí é uma falha da nossa educação. Né? A gente estuda biologia, né? Mas ninguém estuda a nossa biologia. Né? E vai por aí afora. Mas aí tem esse vínculo todo, né? O pedal, a natureza e os passarinhos. Hoje eu estou com mais de 250 espécies registradas aqui na nossa região. Né? E tem mais. É um mundo tão grande, tão assim desconhecido, que todo dia, lógico, você acaba se envolvendo, né? Todo dia alguém posta nos grupos que a gente participa, de pessoal que faz o passarinhar, né? Que tem esse hábito de fotografar passarinhos, né? A imensidão de pássaros que eu desconheço. Eu que estou envolvido, desconheço. Imagina as pessoas leigas que não conhecem. Né? Então é um mundo que existe, que está aqui ao nosso redor, e nós não damos conta do que existe tanta vida assim. O interessante é que começou como um hobby. Sim, é um hobby. É uma paixão, né? Isso é um trabalho valiosíssimo, né? Eu considero valiosíssimo. E de uma referência, mais de 200 espécies catalogadas, é de uma referência que a gente não tem dimensão disso. Né? É o que você falou. A gente que é leigo, a gente desconhece e tem esse problema que você relatou aí, do cara que ele matar o bicho porque faz barulho e às vezes o bicho é predador
de um outro animal, né, uma outra espécie que é mais prejudicial. Nesse processo, como é que você reconhece os pássaros? Assim, é você mesmo que sabe o que é? Você tem a ajuda de um Sim, biólogo? Como é sim. que é isso? Agora eu já conheço bastante, né? Mas até hoje eu peço ajuda, né? Eu vejo um passarinho novo que eu nunca vi, desconheço ele, repasso a foto para amigos que são especialistas, né? E eles vão confirmar qual é a ID que a gente fala, a identidade, né? Daquela ave, né? Tem programas também, né? Aplicativos que também fazem esse trabalho com um certo limite, né? Porque eles têm um banco de reconhecimento visual e sonoro também. Porque o biólogo que é especialista, né? Ele reconhece as aves pelo som antes de ver. E primeiro a gente escuta o passarinho, né? Então eu já saí, já até fiz um trabalho aqui com dois biólogos, né? Eles vieram fazer um trabalho aqui em Miracema, teve um plano de manejos, né? Teve ali, e entre esses planos estava fazer um registro de quantas aves haviam catalogadas no município, né? Então eles já entraram em contato comigo, que era quem mexia com essa área aqui, e eu saí em campo com eles, né? São dois grandes amigos, né? Já eram antes, né, de terem vindo aqui, mas a capacidade deles de identificar as aves é algo incrível. É como você pega um músico, né, que, né, sai tocando qualquer coisa sem nunca ter ouvido antes, né? Então é mais ou menos isso, né? Então o cara vai ouvindo a ave e já vai registrando lá, ouviu, não, né? Uma choca de não sei o que, nomes que você nunca imaginou que existiria, né? Passarinho que você nunca imaginou, né? E em uma semana nós catalogamos uns 300 e tantos passarinhos, né? Isso tudo para poder, né, supostamente enviar esse arquivo para, ó, não pode destruir isso aqui não, né? Essa mata aqui, ela preserva X quantidade de animais, né? Aí o cara vai lá e desmata, né? Que É, continua desmatando, né? o que é interessante no que você está falando é que a gente pega um hobby que é de fotografar passarinho, né? E ele vira um catálogo extenso de aves da região e ele tem e você teve essa preocupação de levar, né, essa informação para as escolas. E tem esse detalhe, que é, além do pássaro ele predar alguns outros animais que convivem ali, tem a questão da preservação ambiental, né? Que você preserva esse animal que faz essa cadeia, né, funcionar. Então, assim, você tinha ideia, quando você fotografou pelas primeiras vezes, essas primeiras fotos, você tinha ideia que o trabalho era tão abrangente, tão importante assim? Não, não, não tinha, né? O lado do importante é legal a gente falar isso, né? A gente reconhece que é importante, né? É um trabalho educativo, é um hobby, igual você falou. A gente reconhece, você reconhece, mas infelizmente o poder público não reconhece, não, não tem essa visão. Eu acho que a gente nem deve entrar nesse assunto, não, mas só para não tocar nele. O poder público é um mundo capitalista, né? Então, o que não necessariamente vai reverter em lado financeiro não interessa a eles. Então, a gente não recebe esse reconhecimento, não adianta. Seja nos passarinhos, seja na música, né? A gente não tem essa, infelizmente, né? Pode ser que algum dia isso mude. Não sei, acredito que a gente não esteja aqui para ver isso, né? Mas o poder público é cego, é totalmente, puramente capitalista. Não tem o menor interesse em proteger,
nada ecologicamente, nem de educar, aquilo que eu falei. Poderia estar sendo educado, né? Uhum. Né? Não só a área dos passarinhos que eu estou falando, geral, tudo. Botânica. Você pega uma criança de hoje em dia, mostra uma planta para ela, planta nossa aqui. Se bobear, não conhece uma couve, né? Nunca comeu também se bobear, né? Porque é educativo, né? Você não tem essa... Você vai num horto florestal, qualquer coisa assim, e vê uma árvore e não sabe que árvore é aquela. Não sabe para que ela serve, né? Qual fruto que ela dá, né? Você não tem essa dimensão. Eles não estão nem aí para isso, né? Mas vamos fugir desse assunto, vamos entrar nesse assunto. É polêmico, Pula. mas fica o apelo às autoridades. Isso a gente tem que fazer, a gente tem esse compromisso, essa obrigação, né, de fazer o apelo às autoridades que olhem com carinho para a preservação da fauna e da flora também, né? Você acabou de citar aí, a gente tem ervas medicinais fantásticas, né, nos nossos catálogos brasileiros, e que é importantíssimo que isso esteja na base educacional que são as escolas. Então, mesmo que sejam os prefeitos, né, que às vezes a, a base curricular ela vem do governo federal, mas é preciso, como você falou, trazer as crianças para a realidade local. Né? Isso é totalmente verídico e a gente deixa esse apelo aqui, né, para que as autoridades tenham um carinho de observar isso e que isso seja o princípio, né, de uma educação de qualidade local e efetiva, né? Porque como você falou, qual criança já viu um elefante? Eu nunca vi um elefante, né? E nem sou criança, mas nunca vi uma girafa. Então, nem no zoológico, olha só. Você conhece. Eu conheço a girafa. Agora, se você me mostrar um outro pássaro local aqui, eu nem vou saber. Entendeu? Exatamente. Né? É esse que é o... A gente não conhece a nossa própria realidade. Então fica o nosso apelo, né? Que isso mude, que melhore cada vez mais. Dentro desse catálogo seu, ele como é que é? Ele é restrito? Ele é só para estudiosos? Não. Como é que Tem alguns sites, que eu tenho esse catálogo maior aí, chama Wikiaves. Wikiaves. A gente vai deixar no descritivo, tá? É um site especializado em aves. Né? Então, qualquer um pode ir lá se cadastrar. Você pode ir lá se cadastrar. Você tirou uma foto de passarinho. Você posta ela. Se você souber o nome, você põe o nome. Se você não souber, você deixa em branco. Alguém da comunidade daquele aplicativo vai identificar para você. Né? Se você não sabe o nome. Né? Você pegou um pica-pau branco lá. Você sabe que é um pica-pau. Você sabe que é pica-pau branco. Você deixa em branco. Né? Fala de onde você tirou a foto. Né? Especifica aquela coisa toda. E os próprios, né, especialistas que estão lá dentro, né, vão começar a postar. Isso aí eu fiz X. Aí automaticamente já entra aí a identificação dele. Olha que bacana. Não precisa ser um especialista. Olha, gente, vocês estão perdendo isso. Vou deixar o link aqui na descrição. Você que gosta, que vê os pássaros aí. Inclusive, né, é um veio que está crescendo muito, a observação de pássaros. Né? Turisticamente falando. Né? É um mercado. Aí entra, o financeiro aí, seus políticos. Aí, ó o capitalismo aí. O capitalismo aí. Né? Traz divisas. Né? A nossa região que tem potencial para isso. Né? Tem vários lugares aí, pessoas que vão vir para cá com o interesse de descobrir cada espécie. Né? Nós temos aqui o xauá, que é um tipo de papagaio que está em extinção, ameaçado de extinção. Aqui ele tá vivo ainda, eu ouço ele todo dia. Né? Ele passa voando, né, no centro da cidade todo dia. Nós temos o cuitelão, que é uma espécie de um beija-flor um pouquinho mais robusto, que também está ameaçado de extinção, e aqui na nossa região ele sobrevive bem, a gente encontra ele direto. Né? Então, tem pessoas que convivem com
que têm esse hobby, Uhum. né? Que vão viajar quilômetros e quilômetros para poder ver uma ave. Olha só. Porque é o prazer dele, né? É como um turista que vai pegar a família e vai para ver as cataratas, não sei o quê, né? Ah, eu quero ver aquele negócio que é turístico, né? Então, a observação de aves também é um veio turístico, né? Assim como o mountain bike, né? Sim, ué. Quantas pessoas daqui estão indo pedalar lá em Ouro Preto, que tem o evento tal lá, o Ironman, não sei o quê, aquela coisa toda. Não é só ciclista de lá que está indo, é turista, tem um monte de gente ao redor indo para lá, que tem aquele evento lá, né? Como aqui também tem, né? Então, é turismo, né? Isso. O turismo principalmente para nós, cidade do interior, que não temos muito recurso, o turismo é uma grande saída. Então, aí a gente aumenta o apelo para você que é empresário. Essa é uma área do turismo ecológico, Isso. né? É uma área do turismo ecológico. Você pode pensar em fazer uma trilha. Chama esse rapaz que conhece os caminhos, né? Já sabe. Então, olha só que oportunidade de negócio que está pintando aí. E aí o poder público, né? Quando entra, como o Carlinhos disse, entra o capitalismo, entra a taxação, o imposto que vai cobrar dos hotéis, dos alimentos. Isso movimenta a economia também, querendo ou não, né? Porque vai ter muita gente fazendo. Então é uma ideia de negócio. Gente, é uma ideia de negócio, olha só que maravilha. Né? E só lembrando que é uma ideia de negócio que tem que preservar também, porque senão o negócio acaba em pouco tempo. Gostei do site, eu vou deixar no descritivo, eu vou acessar, mais para ver o que tem. E qual o pássaro mais raro que você já fotografou, assim, você tem ideia? Rapaz, eu não sei se é o mais raro, mas talvez assim, um do que eu tenha ficado mais surpreso, né, de ter encontrado ele aqui, na nossa região, que é o gavião-pato. Inclusive, nesse dia que a gente avistou o gavião-pato, a gente estava recebendo a visita de 2 biólogos, né, o Guilherme de Serpa e o Felipe, esqueci o sobrenome dele, que vieram, né, aqui para fazer essa visita aqui a gente de Miracema. Nós fomos lá na Ventania, bem em cima no topo da Ventania, e lá a gente avistou o gavião-pato. Né? Depois você procura lá no site do gavião-pato, você vai encontrar, você vai ver. É bonito pra caramba. Né? Nunca mais vi. Foi só aquela vez. Na verdade, eu já vi outra vez lá eles sobrevoando, mas depois nunca mais vi. Mas tem registro, tem registro. Tem um Tem a registro. foto lá no Tem um site. registro. Isso. Bacana. Não sei se é o mais raro, entendeu? Mas assim, foi uma ave muito bonita. Assim, a beleza dela, né? O porte, né? Aquela coisa toda. E eles ficaram legais assim de ter visto. Vocês viram a felicidade deles? Pô, um gavião-pato, né? Quer dizer, eu nem sabia que era o gavião-pato. Eu fiquei sabendo na hora ali diretamente com eles ali que era o gavião-pato. Nem sabia que existia o gavião-pato. Assim como eu não sei ainda que existem vários outros gaviões que eu ainda não conheço. Volta e meia aparece um aí. Outro dia eu fotografei o gavião pernilongo. Gavião pernilongo. Nunca imaginei que tem um gavião peneira. Né? A gente conhece o carcará. É Né? mais comum, né? Parece. Tem uma quantidade incrível de coisas que a gente não conhece. Né? Bacana, cara. Eu gostei demais de descobrir isso, né? Gostei muito, muito, muito. Gente, a gente está ouvindo aqui o Padocast, estou conversando com o Carlinhos Moreira, aprendendo muita coisa, descobrindo coisas novas. Espero que você também esteja curtindo, esteja gostando. Se você já avistou um gavião-pato, deixe nos comentários aqui. Já aproveita para seguir a gente, né, nas nossas redes sociais. Eu vou deixar também no descritivo aqui os contatos do Carlinhos, as redes, para você seguir, para acompanhar ele. Sempre Gente, é simples, são só 4 canais. Só 4, Só é 4 simples. canais no YouTube. Mas vale a pena. Vale a pena, entendeu? Você seguir. As aulas estão online ainda? Tem aula online? Tem. Tem aula online, gente. Eu aprendi uns negócios lá com ele bom.
A Não, aula, a tipo, aula online é online mesmo, porque tem os vídeos que estão disponíveis, né, gratuitamente para todo mundo no YouTube, e tem os alunos online, olha só. né? Eu tenho dado aula para fora do Brasil, né? Tem alunos que estão nos Estados Unidos, Portugal, né? Que bacana. Tem um aluno de Goiás, aluno de Recife, né? Por causa do canal, Olha que. né? Então tem mais isso. Quer aprender música? Ah, queria aprender com o Carlinhos. Beleza, tem como. Tem E como. aqui tem a vantagem de poder fazer presencial, né? Quem tá aqui, se você tá de longe, né? Tá de Você longe, pode. Aí não tem desculpa agora, tem? né? Para aprender música não tem desculpa mais, gente. Acabou a desculpa. É difícil dar aula online? Não, Como é que é o. eu já dava aula online por causa do canal antes da pandemia. Então, quando veio a pandemia, a minha adaptação já existia, né? A escola de música teve que dar aulas online durante esse período. Eu já tinha a estrutura pronta, né? Porque eu já fazia isso. Eu já dava aula online, à distância, né? Antes da pandemia. Então, não me assustei tanto com isso, Não teve né? problema. Consegui me adaptar tranquilo, né? Então tá aí, ó. Quem quiser, acabou as desculpas. Acabou, desculpa, não tem mais. Eu quero aproveitar, eu gostei de ter falado de pedal, de ter falado de pássaro, mas eu quero falar de música, que eu gosto muito de música. O que você ouve de música hoje? Tudo, Você ouve de tudo, tudo, tudo. tudo, tudo que é legal, tudo que é bom. Se você me perguntar o que eu não ouço, aí também eu não ouço tudo que, na minha opinião, é desnecessário eu ouvir, né? Assim, que não faz minha cabeça, Uhum. né? Porque é gosto. Não adianta vamos supor, um músico, dizer que aquela música é melhor do que a outra. É um erro da minha parte falar isso. Porque pode ser melhor para mim, mas para você, se você está curtindo aquela música, ela é melhor para você do que a que eu estou curtindo. Então a música não tem a música não deveria ter essa disputa, o que é melhor, o que não é melhor, né? Música é música, né? Se você gosta, é a melhor para você, né? A questão da qualidade, sim, aí se discutiria, né? Existe música ruim, existe música boa. Isso não sou eu que estou falando, isso é inegável, né? Tem que entender o que é música ruim e o que é música boa. Novamente, vai depender da individualidade de cada um, né? Porque a música que eu julgo que é ruim, você pode julgar que é boa. E aí? A minha visão é mais importante que a sua? Por quê? Né? Então, o preconceito tem que né, cair por terra. Eu não posso, né? Quem sou eu para julgar que a sua música é melhor do que a minha? Ou vice-versa. É tudo música. A música é mais forte, é maior do que isso tudo, né? Curta o que você curtir, para você é aquilo que é bom, né? Lógico, né? Eu me dou o direito, né? Acho que esse é o ponto importante, né? Cada um tem o seu direito de escolher, né? Se eu gosto dessa música e não gosto dessa, eu vou ouvir aquela, não vou ouvir essa, né? Eu tenho esse direito, né? Assim como você tem o direito de ouvir o que você quer e não quer ouvir, né? Não se deve impor isso, né? É uma opinião individual de cada um. Então, me dá aí uma música que o mundo precisa ouvir, que você gosta. Né? Esse é difícil. Essa é pesada, cara. Deixa eu ver se me vem alguma coisa aqui. Caramba. Uma música que o mundo precisa ouvir. Ou duas, ou três. Não, tem várias, mas uma que o mundo precisa ouvir, né? Caramba, eu não consigo pensar aqui. Porque a música tem duas vertentes, né? A música instrumental e a música com poesia, né? Com letra, né? Lógico,
uma música com letra vai ter uma mensagem mais direta. Então, para o mundo ouvir, seria interessante que fosse uma música com letra, com alguma poesia para poder mandar alguma mensagem pro mundo, né? Agora me veio uma música na cabeça aqui, não sei se fosse essa, né? Mas poderia ser o Cálice. Cálice, ou aí pegou. É do Chico. É, do Chico, né? Chico Buarque, Milton Nascimento. Milhões e milhões de músicas, Mas essa é boa. essa é Então, boa, essa seria uma boa mensagem, é né? uma boa mensagem. O mundo ouvir. Vou achar a música e vou colocar o link dessa música para você ouvir também aqui. Falando de música, vamos falar de composição. Você compõe geralmente o quê? Música instrumental? Música com uma canção? Eu vou usar a mesma palavra de novo. Eu componho de tudo. Eu componho música instrumental, componho música com letra, né? O choro, lógico, né? A gente tá, inclusive, tô com... Só falta a verba. Com o livro pronto, já prontinho, já praticamente a diagramação toda pronta, dos choros, do Academia do Choro, né? É um livro de quê? De partitura. Mentira, é mesmo? Um livro com as partituras das nossas musas, das minhas composições para choro, especificamente para grupo de choro, né? É uma maneira de eternizar ali a música, né? Então, eu componho música instrumental de diversos gêneros, componho peças para violão solo, seria o que se chama violão erudito, né? Componho jazz, componho choro, né? Baião, frevo, e vai por aí afora, né? E músicas com letra também. Lá no meu canal, Carlinhos Moreira Músicas, né? Você vai encontrar tudo isso, né? Até música infantil tem. É mesmo. Então, é aquilo que eu falei para você, né? Talvez seja o meu veio mais criativo, seja justamente a composição. O que é interessante é a pluralidade, né, dos estilos de composição e talvez isso venha de um tempo muito grande de exposição na música, né? E eu acho que também tem isso, né? Por exemplo, você compõe música infantil, você compõe baião, você compõe os estilos ali e você não se limita, né? E como é que você vê isso? Isso você acha que é a influência do seu acesso à música, de você consumir muitos estilos de música diferentes? Exatamente, né? É a minha realidade, né? Se a minha realidade fosse ouvir samba o dia inteiro, eu provavelmente iria compor samba. Eu componho samba, né? Porque está no meu cardápio, né? Mas eu componho frevo, porque está no meu cardápio, né? Eu componho choro, porque está no meu cardápio, né? Então, a nossa realidade, né? Isso natural, super natural. Qual música sua que você gosta mais? Você faz pergunta difícil, esse rapaz, né? Qual uma música para o mundo ouvir? Uma música que eu gosto mais. Rapaz, também não sei essa não, né? Talvez uma que aí já não tem letra, tá? É uma música instrumental. O pessoal pode até ouvir depois. Chamada Mantra Caipira. Mantra Caipira? Que nome interessante esse. É uma mistura de um mantra com a música caipira. Então, é um mantra caipira. Então, a música começa no estilo mantra, né, aquela coisa bem suave, e depois ela cai pro mundo caipira, né? E eu fiz um arranjo para 4 violões, né? Esse arranjo, inclusive, foi tocado por algumas universidades, os violões da UFRJ, o grupo de violões de Campos, da ENF Campos, né? Que é um trabalho como se fosse música erudita, né? Uma música instrumental. Nem gosto de chamar de música erudita, não. Música instrumental, né? Chamada Mantra Caipira. E eu gravei ela também no
no YouTube. Ela tá lá no YouTube. Aí eu mesmo tô fazendo os 4 violões, né? Como assim? Hoje em dia você consegue fazer isso, né? Você grava o primeiro, depois você grava o segundo, depois você grava o terceiro, grava o quarto, então, tranquilo, né? Isso nem é, Tranquilo. né? Tranquilo. Nem precisei da IA para fazer isso, mas ela tá lá. Mas talvez seja uma música super simples, nada. Nada, 4 violões. Não, mas é uma música simples, é um mantra, tem que ser simples, né? E caipira tem que ser simples, né? Porque escolher uma música é mais de 200, como é que eu vou escolher uma? Tem mais de 200, cara, é muita coisa. Você compõe sozinho, você tem parceiros também? Tem parceiros também, a maioria é sozinho, mas tem parceiros, né? Talvez você perguntasse, né, o processo de criação, Uhum. né, é outra coisa que é diversificada também, né? Eu componho de várias formas, eu não tenho uma forma de compor, né? Eu já fiz composições durante o pedal, ou pelo menos a ideia nasceu ali no pedal, né? A gente está pedalando, aí alguém joga uma piadinha, alguma coisa, pô, isso dá música. Aí durante o pedal mesmo começa a cantarolar. Depois chega em casa e desenvolve. É uma forma, né? Eu já fiz letras de músicas que eu não consegui musicar. Tentei, não consegui. Olha. Aí um amigo pegou, dia seguinte, trouxe a música. Pô, cara, era isso aí mesmo. Não era para eu fazer a música, era para ele fazer a música. Eu fiz a letra, ele fez a música. Acontece o contrário, né? Às vezes a pessoa pega, me dá um poema, alguma coisa para musicar. E às vezes você não consegue musicar, porque não bate, né? E tem o contrário, né? Pouco tempo atrás eu fiz uma composição assim. Eu fui numa vernissagem, né, de quadros, de exposição. Entre um quadro e o outro, o artista tinha uma poesia. E o quadro lia poesia. E o quadro lia poesia. Quando eu li uma poesia lá, eu peguei o celular, tirei uma foto da poesia. Na hora que foi apresentar o artista, né? É o Sérgio, um abração, Sérgio. A gente não se conhecia ainda, né? Eu falei, ó, eu tomei liberdade, tirei uma foto daquela poesia sua lá, do escultor. Eu acho que dá música. Aí ele abriu um sorriso, falou, oh, tomara, né? Opa, beleza, né? E saiu a música. Tá lá no YouTube também, chama O Escultor, né? E é difícil fazer músicas sobre poemas, né? Não é assim tão. Mas difícil por quê? Porque o poema é uma coisa pronta, né? Você não vai poder modificar nada, entende? Né? Vocês botar melodia, botar no poema, ele... O poema, às vezes o poema, ele não é musical, Ah, a entendi. métrica dele, né? Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, eu vi um menino. Então tem professores de português que vão saber isso, né? Tem uma sequência lógica ali que termina com a rima, que não sei o quê. Nem sempre o poema segue isso. É verdade. Aí fica mais difícil de musicar, né? Não impossível, né? Milton Nascimento musicou o Carlos Drummond de Andrade, né? E vai por aí fora, diversos exemplos, né? Mas o processo de composição é assim, primeiro que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Aí você pode compor de várias formas, né? Lógico, tem compositor que compõe sempre do mesmo jeito e tal. No meu caso, graças a Deus, eu tenho uma diversidade de composição, né? Faço letras, não, às vezes não ponho música, às vezes recebo letras e consigo fazer música, né? Faço as duas coisas, né? A letra e a música. Quem que vem primeiro? Às vezes vem a letra, às vezes vem a música e às vezes vem as duas juntas, né? Tem outra música chamada Batata. Eu fiz com meu sobrinho. Vamos passar um carnaval num retiro, um retiro familiar, né? Nas montanhas e tal, qualquer coisa. E aquele pentelinho que todo mundo tem em casa, aquela pestezinha, e tá com o violão lá na mão, e
e tá vendo. Aí comecei a cantar e a letra veio junto. Durante o ambiente familiar ali, você tocando, a música veio. E junto com a música junto com a letra. Às vezes vem uma letra e você demora um dia, um tempo depois você põe a música. Né? Então não existe uma fórmula única. Ainda bem, né? Você tem alguma música ainda em processo? Tem. Um monte. Um monte. Né? Um monte de ideias lá, começadas, não acabadas. Né? Caramba, que bacana. A gente está produzindo agora um clipe novo, que tem a ver com os pássaros. É sobre o saci. Não o saci da boina vermelha de uma perna só, não. O saci é uma ave que a gente tem aqui, que na nossa região a gente conhece como peixe frito. Já deve ter ouvido, ele canta, né? É o saci, o canto dele é peixe frito, saci, né? Então tem esses nomes populares, saci, peixe frito, né? Ele não é o peixe frito verdadeiro, porque o peixe frito verdadeiro é outro. Uma outra ave da mesma família, né? Eu acho que não tem aqui na região, pelo menos nunca vi. Né? Esse aqui, o nosso nome popular dele é saci, mas a gente chama de peixe frito. Né? Então, durante um pedal, eu já tinha fotografado ele outras vezes, mas durante esse último, uns pedais atrás aí, eu consegui registrar ele e o canto. Né? Mando ele e o canto. Aí, passando os arquivos para o computador, ouvi, aí baixou. Né? Peguei o violão, peguei a nota que ele cantou, né? Comecei a harmonizar. Tá? Fiz lá a melodia, né? Em cima do canto de saci. Dias depois veio a letra. Né? Eu cheguei até a fazer um clipezinho, desses curtos que você fala aí, né? Fiz um curtozinho lá com o canto de saci e o violão, só isso. Não tinha letra, não tinha nada. Só fiz um... Só em cima do que ele estava cantando. Né? Só peguei. É como o Hermeto Pascoal vai fazer sobre né, o cara falando no telefone. Ele vai lá. Vai transformar aquilo em notas musicais. Né? Aí depois vem a letra. Aí nós estamos produzindo esse clipe. Inclusive, aproveitando a deixa, como ele ainda está em fase de produção, e é a primeira vez que eu faço isso, né, com relação a um clipe. A gente está recolhendo ajuda financeira, né, apoio, né, para pagar os músicos, pagar a produção, para coisa toda. Então já conseguimos uma boa arrecadação, né, que estou envolvendo nesse projeto. Um cantor, lógico eu, vou tocar, um baixista, um baterista e, no caso, um fagote. Fagote? Um fagote. Gente, que às vezes é um instrumento que ninguém conhece. Não. Eu achei até estranho. Foi um fagote. Um fagote. Quem vai tocar esse fagote, gente? É um amigo que é passarinheiro. Né? Então o grupo do passarinho, né, já está ali envolvido. O baixista também é especialista em aves. Que bacana. Aí são amigos, né? Mas amigos, mas vivem de música. É um trabalho. Né? Então eu faço questão de... Isso. E como é que a pessoa que quiser contribuir com o projeto? Qualquer valor. É o que? Via É só Pix? fazer um Pix, qualquer valor. Você me passa, vou deixar o Pix. Vai aparecer aqui no Caracteres, aqui, edição? Já está aparecendo. Bota aí, olha. Aí, 763-880-697-20. Isso. Qualquer valor, né? É só você me mandar uma foto, porque a gente vai fazer o agradecimento, lógico, no próprio clipe. E também nas redes sociais, né? A gente divulga a forma que a gente tem de retribuir. Né? Então a gente já conseguiu aí uma boa quantia que vai dar para, quanto mais o trabalho, né, dos músicos valorizar. Que é uma coisa que a gente aqui no interior tem muita dificuldade, né? A valorização do músico aqui. Não tem muita valorização, não. Né? É igual o seu teatro. Mas devagarinho. Não. Né? É devagar, devagarinho.
O que é mais difícil compor? Música instrumental ou a canção, que é a música com a letra? Talvez a música com a letra, porque você depende de outra fonte, que não é só sonora, né? É a letra, né? A letra é sonora, né? Cada palavra tem uma sonoridade, justamente por isso que talvez seja mais difícil. Porque se não tem letra, né? Qualquer combinação sonora vai dar certo. Com a letra, eu já tenho que combinar a sonora com a letra. Tem que ter métricas. Tem que ter tudo isso. Eu acredito que fazer com letra seja mais difícil. Vou partir para fazer música instrumental. Ah, é. Você só precisa de notas. Você não precisa de notas e palavras. Ai, gente. 2 elementos a mais, né? Cara, assim, eu quero te agradecer. Infelizmente, o nosso tempo é curto, né? Porque se deixar a gente vai na conversa. Mas prazer imenso estar contigo. Prazer enorme mesmo. Muito, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que é corrido o seu tempo. E eu queria que você deixasse uma consideração final aí para os nossos ouvintes. Vamos lá. Primeiro agradecer o convite, um prazer estar aqui. Sempre bom bater um papo, né? E tentar divulgar de alguma forma, não o meu trabalho, mas uma visão de vida, né? Talvez seja isso que eu queira falar. As pessoas às vezes me perguntam, por que você faz isso, né? Por que você fica registrando os pedais? Por que você fica registrando os passarinhos? Né? Por que você compõe? Né? É porque a gente vive, né, na busca de um mundo melhor. Essa é a principal fonte de inspiração, né? O mundo está muito louco, né? Totalmente, né? As pessoas bobear se matam a outra por causa uma bobagem que aconteceu no trânsito, né? Qualquer coisa é uma fagulha para a pessoa explodir, né? Então, o meu trabalho, essa coisa toda que eu faço, tanto das músicas, né? Se quem for conhecer minhas músicas vai ver que as letras das músicas não são sempre na busca de um mundo melhor, né? Para que eu fotografo passarinho? Para que eu tento educar as pessoas em relação a esse conhecimento? É para tentar fazer um mundo melhor. É a minha contribuição, né? É o que eu posso fazer para melhorar o mundo. Se vou melhorar, não sei, mas se eu conseguir, né, vamos supor, na música, conseguir educar uma pessoa, pronto, eu já mudei o mundo, né? Se lá no passarinho eu conseguir conscientizar o meu vizinho lá que ele não deveria matar o passarinho que está, beleza, eu já mudei o mundo, né? Então é esse o estado de espírito, né? Eu fui pedalar, né? A pessoa foi num lugar que ela nunca foi e admirou aquela beleza toda lá de cima, né? Puxa, o que eu estava perdendo da vida? Já mudei o mundo. É só isso, né? Cada um fazer um pouquinho que seja, né? Um pouquinho que a gente faz é a nossa forma de mudar e lutar por um mundo melhor. Cara, nossa, profundo demais. Gente, eu vou deixar todos os links que a gente falou no descritivo. Onde você estiver ouvindo, no Spotify, no YouTube, vou deixar no descritivo aí para você acessar e ter contato com esse material maravilhoso do Carlinhos Moreira, que eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida, não só a música, como também toda o catálogo de pássaros que você vai conhecer. Eu acho isso importante para a nossa região. Carlinhos, obrigado, meu amigo. E o microfone, as portas do nosso estúdio estão abertas para um novo papo, entendeu? Porque tem Vamos muita fazer coisa. a parte 2, Parte 2, tem muita coisa para conversar ainda, pô. Não, nem metade da metade. Nossa, mãe. Aqui, O papo foi obrigado bom. mesmo. Obrigado a você. Viu? Deixar um último recado aqui. Pode? O pessoal do pedal, né? A turma boa aqui em Pádua, Pirapitinga, a Peribé, Itaocara, região toda, né? Em breve, não me pergunte a data, porque o pedal é livre, a gente nunca sabe quando vai ser. Mas como nós já estamos no 787, faltam menos de 15, né, para o pedal 800.
A gente sempre faz algum pedal, teve o pedal 100, pedal 200, 300, 400, 500, 600, 700 e agora estamos chegando no 800. Já estão todos convidados, tá? Fique atento aí, porque é um pedal livre, quem conhece já sabe como é que funciona, né? Não tem roteiro, não tem nada, tá? Mas tem uma diversão garantida. Tá todo mundo convidado. Um abraço aí, gente. Agora eu senti vontade de pedalar nesse negócio, gente. Gente, para você que ouviu a gente até aqui, o meu muito obrigado. Se você quer participar do pedal, vai estar o link aqui também para você saber como é que funciona o pedal livre. Se quiser aula de música com um professor qualificadíssimo, vou deixar aqui também para você entrar em contato. Se quiser ouvir as músicas do professor para saber se ele compõe bem, deixa aí, depois você pode deixar aqui qual que você gostou mais. Né? Eu vou deixar a dica de música que ele deixou, a dele, que é a preferida dele, que é o Saci. O Mantra Caipira. É o Mantra Caipira. Vou deixar o Saci também, que ele contou o processo de produção aqui. Vou deixar o Cálice para você ouvir. Vai ter muita tarefa para você fazer. E depois você comenta para a gente o que você gostou mais. Obrigado. Para você que ficou ouvindo a gente até agora, meu agradecimento e até o próximo episódio. Você ouviu Padocast. Patrocínio Supermercado Super Paduano. Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Baby Mania, moda infantil e brinquedos. Pica-Pau, materiais de construção. DNA Sistemas. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Mila Internet Fibra Ótica. Apoio Chaveiro e Amolador Lemos, Jeito de Brasil Ateliê, H17 Multiatendimento, Zap Pádua, BX4 Assessoria em Marketing. Apoio de divulgação, Jornal do Noroeste, Jornal Na Boca do Povo e Jornal Sem Limite.